Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e raciocínio lógico da prova para auxiliar administrativo, prova realizada para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, pela banca SH Dias Consultoria e Assessoria, informando a todos que as próximas provas para a Prefeitura da Estância Turística de Itu serão realizadas no dia 6 de agosto de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist SH Dias Consultoria e Assessoria para que vocês continuem conhecendo o perfil da banca e principalmente as dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então vamos para os comentários de 15 questões que foram cobradas na prova de auxiliar administrativo. Questão 16. Considerando um relógio analógico, quantas voltas o ponteiro dos segundos completa em 5 horas? Lembrando que esta questão sempre a banca está cobrando, ou em termos de segundos ou em termos de minutos. Então, vejam. Temos a seguinte informação. Já coloquei o resultado aqui, mas vamos lá. Em 1 hora, o ponteiro dos segundos dá 60 voltas. Portanto, em 5 horas, 5 vezes 60, que dá 300 voltas. Não tem necessidade de fazer a regra de 3 simples, porque são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais voltas o ponteiro das horas, mais voltas o ponteiro dos minutos. Então, vamos lá. Uma outra questão que nós comentamos, que sempre a banca SH Dias está colocando nas suas provas, ou seja, questão de porcentagem. Uma loja de eletrônicos estava com 35% de desconto em todos os produtos. Sendo assim, quanto custará após o desconto uma caixa de som que custava R$ 3.500? Então, é uma questão bem tradicional em concurso. Se vocês querem saber o valor com desconto, já calcula direto, não tem necessidade de calcular. O desconto depois fazer a diferença, embora seja tranquilo. Então, vejam. Se o produto está tendo um desconto de 35%, o cliente vai pagar 65%. Calcula direto 65% de 3.500, escrevendo assim. Como aqui eu tenho 1.500 em 2 zeros, eu vou transformar isso aqui numa fração. 65 dividido por 100, vezes 3.500. Por quê? Corta 2 zeros, então ficou 65 vezes 35, que multiplicando dá exatamente R$ 2.275, que é a alternativa letra D. Qual a porcentagem do número 9.000 em 15.000? Também uma questão recorrente em concursos da banca SH Dias. Então, muita atenção nesse tipo de questões. Então, vejam. Já podemos de imediato eliminar duas alternativas. Se o 100% é 15.000, está eliminado esse 40%, porque 9.000 é maior que a metade. Então, eliminado. Elimina os 50%, que seria 4.500. Logo, como é que se calcula? Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Faz direto 9.000 dividido por 15.000. É a razão entre o valor e o total. Corta 3 zeros, ficou 9/15. Agora presta atenção. Dividindo 9 por 15, dá 0,60. Aí a pergunta, e em porcentagem? Multiplica por 100. É uma questão que sempre a banca está cobrando também. Coloca 0,60 e pede a porcentagem. Multiplica por 100. Alternativa letra B. Outra questão recorrente em concursos é a utilização da capitalização simples. Vejam, considerando as informações abaixo, nós temos aqui capital
13 mil, taxa juros simples, 4% ao mês, tempo investido 1 semestre. Ele quer saber os juros. O que é os juros na capitalização simples? O capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Muito cuidado. A taxa tem que estar na mesma unidade do tempo. Então, isso aqui tem que transformar em meses. Estão vendo aqui? Aqui eu tenho aqui, então, quantidade de meses. Correto? Então, vamos lá. Substituir direto na fórmula. Aqui também, coloca na forma de fração, que dá para simplificar. Então, fica assim, ó. Juros vai ser o capital de 13 mil, 4% é 4 sobre 100 vezes 6. Olha aqui, corta 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, o que ficou juros? 13, ou melhor, 130 vezes 4 vezes 6. R$ 3.120. Alternativa letra B. Letra C, desculpa. Não coloquei aqui, mas vamos lá. Foi um esquecimento. Então, alternativa letra C. Questão 20. Uma dívida de 220 mil reais foi gerando juros durante 2 anos. Sabendo que a taxa de juros, olha aqui, juros compostos, também sempre essas questões caminham juntas. Uma de capitalização simples e outra de capitalização composta. Sabendo que os juros durante 2 anos, a taxa de 2% ao ano, qual o valor da dívida final? A dívida final é o montante. O que é o montante na capitalização composta? É o capital multiplicado por 1 mais I elevado a T. Dívida, 220 mil reais. Tempo, 2 anos. Taxa, 2% ano. Aqui, já temos aqui na mesma unidade. Então, tranquilo. Substituindo aqui, o que nós temos? Temos que colocar a taxa na forma centesimal. Isso aqui é 2 dividido por 100, que é 0,02. Diferente da capital. Estão vendo aqui a diferença entre essa taxa e esta taxa? Aqui tem que colocar na forma centesimal. Então, lá. Substituindo 220 mil reais, 1 mais 0,02 elevado a 2. Pessoal, sempre que tiver capitalização composta, dificilmente o valor do T aqui vai ser um valor alto. Sempre vai ser um número baixo. 2, no máximo 3. Por quê? Tem que calcular uma potência. Somando isso aqui, dá 1,02 elevado a 2. Aqui é tranquilo. Multiplica 1,02 vezes 1,02 dá 1, a vírgula aqui está errado. Aqui. Então, a vírgula aqui é aqui. 1,0404, que multiplicando por 220 mil, dá R$ 228.888, que é a alternativa letra B. Questão seguinte. Em um encanamento, 2 torneiras vazam 180 litros em 2 dias. É uma regra de 3 composta. Eu tenho grandezas, torneiras, vazão, dias. Quantas torneiras, pelo menos, seriam necessárias para vazar? Ou seja, para esgotar os 870 litros. Então, vamos lá. Nós vamos utilizar a regra de 3 composta sem necessidade de fazer as flechinhas para cima e para baixo. Então, veja, vou dividir essas 3 grandezas aqui em causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado das grandezas. Quais são as 2 grandezas que causam o efeito? E o efeito é a vazão. Tem que ter torneiras e dias. Causas. Vamos completar. 2 torneiras,
2 dias, vazam 180. Pergunta: quantas torneiras? X. Pelo menos 870 litros em 3 dias. Agora presta atenção à grande sacada. Não precisa verificar se é seta para cima ou para baixo. A gente vai fazer o seguinte: o produto das causas é sempre diretamente proporcional ao efeito. Mas o que significa isso? Fazendo assim, ó. Onde que está o x? Está aqui? Então você vai fazer assim, ó. X vezes 3 vezes 180. Já coloca aqui, ó. É igual 2 vezes 2 vezes 870. Pronto. Agora, vamos simplificar. Tem um zero aqui e um zero. Corta, corta. Poderia simplificar mais? Poderia, mas vamos fazer a conta. 3 vezes 18 dá 54. 4 vezes 87 dá 348. Então, x vai dar quanto? X é a quantidade de torneiras. Tem que ser número inteiro. Dividindo isso aqui, dá aproximadamente 6,44 torneiras. Se eu tiver 6 torneiras, não vai vazar 870 litros. Então, eu tenho que ter pelo menos quantas torneiras? 7. Entenderam? Questão 22. Considerando que uma pessoa trocou em casa de câmbio $2.500 por R$10.000. A cotação das moedas em questão foi... É para achar a razão entre reais e dólares, ou vice-versa. Então, R$1 custa $4, R$2 é $1. Vamos lá. Vamos fazer a razão entre real 10.000 dividido por 2.500. Quanto que dá isso aqui? Dá R$4. Então, a razão o que é? R$4 corresponde a $1. Sempre foi assim, né, pessoal? O dólar sempre maior do que os reais. Então, a razão aqui, para cada dólar, eu tenho que ter R$4. Alternativa, a letra C. Questão 23. Já foi colocada essa questão inúmeras vezes. Calcular o volume de um cubo. O que é um cubo? É essa figura geométrica aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Todas as 3 arestas têm medidas iguais. Portanto, o volume é dado por essa expressãozinha aqui. Ó. A aresta elevada ao cubo. Substitui. A aresta é 13, portanto, 13 ao cubo, faz a continha. 13 vezes 13 vezes 13, 2.197 metros cúbicos. Alternativa, a letra C. Questão 24. Um time de futebol de um colégio deseja elaborar um uniforme para jogos, que estão também sempre sendo cobrado pela banca. SH Dias. É a questão de contagem. Eles têm 3 opções de cores distintas para shorts. 5 opções de cores distintas para camiseta. A pergunta é: quantas maneiras eles podem formar o uniforme? É o princípio fundamental da contagem. Quantas possibilidades eu tenho para shorts? 3. Quantas possibilidades eu tenho para camiseta? 5. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades é 3 vezes 5, 15 combinações. Alternativa, letra A. Questão 25, de probabilidade simples. Ao jogar um dado não viciado 2 vezes para cima. Então, são eventos independentes. Joga um dado, vê a face voltada para cima. Joga outro dado, vê a face voltada para cima. A probabilidade de sair 5 no primeiro lance, 5 no segundo. Quantas faces tem um dado? Olha aqui, tem 6. Quantos 5 tem? Só tem 1. Então, qual que é a probabilidade de aparecer 5 na primeira jogada? 1/6. Concorda? Só tem 5.
Joga a segunda, vê a face voltada para cima. A probabilidade vai ser a mesma. Como aqui é uma condicional, evento independente, então vai ser o quê? 1/6 vezes 1/6, 1/36avos, alternativa letra D. A banca SH Dias e a banca IGEX, eles têm o costume de colocar fração escrito assim, ó, 1/36. É 1/36avos. Questão 26. Levando em consideração a sequência lógica abaixo, marque a alternativa que completa o espaço corretamente. Ou seja, uma questão de raciocínio lógico numérico, que eu sempre falo, é uma questão de adivinhação, porque não existe regrinha. Ou os números são somados 1 a 1, ou subtraído, ou multiplicado, dividido, soma, multiplica, é uma miscelânea de cálculos. Então, veja, eu tenho aqui 7, 22, 67, 202. As questões da banca SH Dias e da IGEX de raciocínio lógico numérico são até simples. Então, veja, de 7 para 22, somou quanto? 15. Só que de 22 para 67 não somou 15. Então, aqui eu tenho que verificar. Aqui somou 15, que é 3 vezes 5. Esse número para esse aqui, a diferença dá 45. 67 menos 22 dá 45. Então, foi somado 45. O que é o 45? É o 3 vezes 15. Então, agora já entendi. Eu pego aqui, multiplico por 3, multiplico por 3, multiplico por 3 e vou calculando. Esse número aqui vai ser o que então? É o 67 mais 3 vezes 45. 135 mais 67 dá isso aqui. Então, quem que é o próximo número aqui dessa sequência? Vai ser somado 3 vezes 135, que dá 405, mais o termo anterior. Isso aqui vai dar 202 mais 405, 607. Alternativa letra D. Correto? Tem questões que vocês podem achar um outro padrão de formação. Eu enxerguei desta forma. Questão 27. Questão que deve ser anulada. Considerando as informações abaixo, qual o valor de M? Aqui eu tenho, ó, veja que interessante, N4. Matematicamente, o que é N4? É N vezes 4, que é igual a 128. Raiz cúbica de 343 é a letra O. Quanto que vale o M, sabendo que N é esse valor e O esse valor. Então, vejam, aqui houve um erro de digitação nesse aqui, correto? Eu não vou nem calcular da forma que deveria ser, tá? Eu vou resolver do jeito que está aqui. Se está multiplicando, o que eu tenho que fazer? Dividir. Então, quanto é que dá o N? 1.296 dividido por 4. Então, o N é 324. Veja, se N é 324, como é que eu vou encontrar 21 positivo aqui? Impossível, porque aqui vai ser 7. Então, essa questão não tem resposta. Acredito que aqui era para ter colocado n elevado à potência 4. Daí teria resposta. Mas como com certeza vai ser anulada, vamos para o seguinte. 28. Considerando a ilustração abaixo como verdadeira absoluta, marque a afirmativa correta sobre ela. Questão que eles também gostam de colocar. Eles colocam uma sentença aqui, desse tipo aqui, e aqui, ó, conjunto dos meninos é esse conjunto maior. E o conjunto de alunos de uma classe está dentro. Então, o que eu concluo? Todos os alunos de uma sala são meninos, porque o conjunto dos meninos é maior. Alternativa letra B. Questão 29. Considerando que a área de um círculo, aqui falta um desenho, seja A. Para que essa área se torne 4A, é preciso o quê?
questão que também deve ser anulada. Por quê? Se eu quero chegar na área 4A, eu tenho que duplicar o raio. Mas se eu duplicar o raio, é a mesma coisa que duplicar o diâmetro. Porque vocês concordam que se eu duplico o raio, necessariamente o diâmetro também será duplicado e vice-versa. Então, se eu marcar isso aqui, está correto. Se eu marcar isso aqui, está correto. Eu tenho dúvida. Eu acho que vai ser anulada. Eles consideraram como resposta correta a E. Eu acho que eles consideraram a E. Questão 30. Um aluno deseja montar números de 2 dígitos, ou seja, unidades e dezena. Ele dispõe de 1 até 9, ou seja, ele só pode utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos. Nas casas das unidades e nas casas das dezenas. Quantos números ele pode formar? São números desse tipo, ó. Dezenas de unidades. Aqui tem também o princípio fundamental da contagem. Eles gostam de colocar questões utilizando o princípio fundamental da contagem. Ou é formação de roupas, né? Camisetas, shorts, multiplica. É só multiplicar um pelo outro. Como aqui eu tenho? Quantos números para as dezenas? 9. As unidades? 9. Porque pode repetir. Aqui não tem nenhuma condição. Logo, 81 números, que é a alternativa, a letra A. Questões que foram sugeridas pelo nosso amigo Diego Rocha Almeida. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no canal. Estão interessados nas demais videoaulas? Ativem o sininho. Assim receberão as notificações. Gostaram? Não esqueçam, dá o like. E vocês que irão fazer o concurso da banca SH Dias no dia 6 de agosto, cliquem na playlist e continuem assistindo as videoaulas do canal. O link está na descrição desta videoaula. Até as próximas!